Muito prazer falar com vocês. Ó, nós vamos falar sobre o futuro do coaching no Brasil. Então, talvez algumas coisas que a gente vai falar aqui seja muito beabá para algumas pessoas. Nós vamos tentar começar do zero, vamos falar assim. Não sabemos se todos sabem, mas o coaching é uma profissão não regulamentada no mundo todo. Isso significa que para você se tornar coach, na verdade, você não precisa nada além de você falar para as pessoas: eu sou coach, você tem um cartão de visitas se intitulando como coach. Como é uma profissão não regulamentada, não existe nenhum controle, nós não temos um conselho que regulamente a profissão, então cada um pode fazer o que quiser. Mas existem uma série de escolas de formação em coaching, né, instituições que formam coaches. E é natural que as pessoas possam fazer mais de uma formação em coaching. Algumas escolas oferecem diferentes níveis de coaching. Tem um nível básico, depois tem um nível mais avançado, tem o Master Coaching, tem o Coaching Executivo. Muitas vezes, algumas instituições vão fazendo essa gradação, às vezes com um fim lucrativo, né, com o intuito de lucrar cada vez mais, e aí vai inventando um nível a mais, e tem, obviamente, sentido nisso tudo, porque uma coisa é você fazer uma primeira formação em coaching, ter uma base sólida, e depois você vai se aprofundando, e aí sim, né, essas gradações fazem sentido, mas é que a gente sabe que tem um aspecto mercadológico por trás disso também em algumas situações. Então, para você se tornar um coach, você pode fazer uma formação em coaching por uma dessas escolas. Existem algumas empresas que oferecem isso online e acabam intitulando isso como uma formação, e vocês já estão tendo uma ideia dos problemas disso, né? Isso, gente, vale a pena destacar que não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, acompanho isso mais de perto. Nos Estados Unidos é muito comum sessões de coaching por telefone, por exemplo, e cursos rápidos via internet sobre coaching, como também a gente tem visto aqui no Brasil. Então, no fim das contas, para você ser coach, você não precisa ter nenhuma formação superior prévia. Então, se eu estudei até a quinta série, estou falando do jeito que a gente falava na nossa época, né? Se eu estudei até o quinto ano, se eu sou um doutor em física, se eu sou um cabeleireiro, se eu sou um dentista, se eu sou um psicólogo, qualquer pessoa com qualquer nível de formação superior ou não pode passar por uma formação em coaching e então se intitular como coach e começar a atender as pessoas como coach. Então, certamente vocês devem entender os perigos que isso tem, né? Já que não existe uma regulamentação, depois que você faz a formação, não tem ninguém ali necessariamente te supervisionando, não tem ninguém ali necessariamente vendo o que você está fazendo ao propor a ajuda que o coaching que você vai propor para as pessoas. Podem ficar sempre à vontade de irem escrevendo, a gente vai lendo as perguntas e respondendo no melhor momento que a gente considerar aqui. Então, nós estamos vendo que o coaching, no fim das contas, é algo que há bastante liberdade para as pessoas se tornarem coaches pela instituição que elas quiserem, e aí, como uma regra de mercado, a gente sempre vai ter escolas com um valor maior pela formação, escolas com valores muito abaixo da média de mercado, e os problemas naturais de qualquer profissão não regulamentada. Falando um pouquinho, eu e o Samuel vamos começar a conversar um pouquinho sobre possíveis razões pelas quais muitos psicólogos ainda... Deixa eu pegar aqui que eu estou abrindo o meu e-mail, que eu fiz escrevi algumas coisas aqui que eu quero discutir com vocês, juntamente com o Samuel. Nós temos visto, o Marcos está perguntando que isso está falando que isso é igual consultor. Existem profissões
que jamais irão ser regulamentadas. Antes de avançar, Marcos, é isso mesmo. O que muitas vezes acontece é que um consultor tem uma experiência grande sobre um determinado assunto. Nem sempre isso acontece, mas é muito comum que uma pessoa teve lá 25 anos atuando num dado setor, num dado ramo, e depois ele começa a prestar consultoria com a expertise que ele teve. Isso difere um pouco, infelizmente, em algumas situações, no caso do coaching, que a pessoa vai lá e faz, vamos chamar assim, um cursinho de final de semana, uma formação rápida de coaching, e começa a partir daí, ajudar as pessoas. Mas, sim, como qualquer outra profissão não regulamentada. O que a gente tem visto é o seguinte, agora falando mais especificamente para os psicólogos, para os futuros psicólogos, nós temos, o coaching é uma área de atuação ou é uma arte, uma ciência? O coaching é uma profissão que faz uso do conhecimento produzido por diversas ciências. Então, o que a gente acha muito bacana no caso do coaching é que ele pega o que diversas ciências relacionadas ao comportamento produzem de resultados e embalam esses resultados de uma forma bastante pragmática e constrói ferramentas que ajudam as pessoas a atingirem determinados objetivos. E isso é muito interessante. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui para quem não tem noção sobre coaching, né? O coaching é um processo de desenvolvimento pessoal e profissional voltado para ajudar as pessoas a atingirem um determinado objetivo na vida delas. Esse objetivo pode ser na vida pessoal, na vida profissional, mas a ideia é, num processo de coaching, o cliente, o coachee, estabelece um objetivo que ele quer alcançar e durante as 10 sessões, 12 sessões, 15 sessões, o coach ajuda o cliente, o coachee, a atingir aquele objetivo, a se aproximar daquele objetivo. Então, nós estamos aqui, o cliente está aqui na vida dele, presente, e quer chegar aqui. O papel do coach é encurtar essa distância entre onde ele está hoje e onde ele quer chegar. Com uma série de ferramentas, com uma série de técnicas e com a metodologia de coaching. Mais para frente nós vamos falar, né? Coaching não significa apenas a utilização de ferramentas. Fato é que, para ajudar essa pessoa a atingir o objetivo dela, o coaching, então, bebe em diferentes fontes, como economia, como na psicologia, como sociologia, como marketing. Então, o coaching utiliza-se de diferentes ciências e dos conhecimentos produzidos por essas ciências para ajudar o cliente a alavancar um pedaço da vida dele e atingir o objetivo dele. Grandíssima parte dos conhecimentos que um coach utiliza são provenientes da psicologia. E aí, nesse sentido, uma coisa que seria óbvia é, nós psicólogos, temos um conhecimento ao longo da graduação, porque a gente entra em contato com uma série de pesquisas, independente da abordagem teórica que você mais se identifique, as graduações em psicologia, elas têm uma formação generalista, né, de forma geral, com um pouco pleonasmo, mas isso, de uma forma geral, o curso de psicologia é um curso generalista, você aprende diferentes teorias a respeito do comportamento humano, entra em contato com diversos estudos. O coaching faz muito uso do conhecimento que a psicologia produziu e vem produzindo ao longo dos anos. Então, era esperado que nós, psicólogos, gostássemos de coaching, nos aproximássemos e quiséssemos nos aproximar do coaching. Só que a gente tem visto aqui no Brasil uma certa distância, um certo preconceito de muitos profissionais psicólogos em relação ao coaching. E aí eu e o Samuel gostaríamos de começar discutindo um pouquinho possíveis razões pelas quais alguns psicólogos não têm aderido, se interessado por coaching. A gente gostaria de começar por essa discussão.
E aí, assim, a partir do que nós já estudamos, da nossa prática, de algumas conversas que nós temos com outros profissionais, que a gente observa aí, nós listamos 3 principais motivos que, ao nosso ver, estão envolvidos nesse afastamento, nessa não conexão dos psicólogos com o coaching. O primeiro motivo, assim, que a gente acha que ele é muito forte, é muito decisivo, é a forma como muitos processos de coaching são vendidos hoje por aí, principalmente na internet, né? Então, a gente tem acesso a muitos processos de coaching que são vendidos como algo muito mágico e que transforma a vida da pessoa da noite para o dia, de maneira quase que instantânea e com uma promessa inevitável de que isso aconteça. A gente entende que não passa por aí um processo de coaching. Ele é sim um processo de transformação, tanto pessoal quanto profissional, e ele tem um impacto mais rápido do que outros processos, mas não da forma como é dito, como se fosse muito mágico, sem esforço e com uma garantia assim de resultado, de sucesso quase que mágico. Então, esse é um ponto que geralmente afasta muito o psicólogo de se envolver com o coaching, porque nós sabemos que não é assim, não é assim que funciona. E então, vendo esse tipo de divulgação, alguns psicólogos entendem que isso é o coaching. E a boa notícia é que isso não é o coaching. O coaching ele é um processo comprometido de maneira muito mais ética e metodológica com o desenvolvimento humano. Isso que a gente vê por aí e que a gente fica com um pouco de pé atrás é uma maneira bastante equivocada de divulgar o que realmente é o processo. E como o Rogério falou, fica parecendo coisa de charlatão. Então, na nossa graduação em psicologia, a gente até, muitos de nós aprendem até coisas que nós não gostamos, né, que nos desagrada e que a gente não concorda, né, e que aqui pela Academia do Psicólogo, né, o Bruno Soalheiro tem discutido bastante sobre isso na fanpage de Empreendedorismo para Psicólogos, da importância que a gente tem, sim, de divulgar os nossos serviços de forma ética, né, do compromisso que nós psicólogos devemos ter com a população, para que ela entenda o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que podem precisar de um psicólogo. Então, ao longo da graduação, às vezes a gente tem uma formação que nos afasta veementemente de, entre aspas, qualquer tipo de venda. E daí a gente vê na internet o coaching sendo vendido dessa forma que o Samuel colocou, e que daí vai muito contra, no geral, os princípios que nós psicólogos temos. A gente acha um pouco ou muito excessivo essa forma, né? Essa forma mais agressiva de sim, porque fica parecendo uma coisa mágica que você vai conseguir alavancar resultados extraordinários quase que do dia para a noite. Estou brincando um pouco assim com esse extraordinários, porque é isso, os posts patrocinados no Facebook, os vídeos, têm colocado o coaching como esse milagre, como essa mágica. E aí muitas pessoas, no nosso ponto de vista, né, gente, muito claro, importante deixar claro que esse é o nosso ponto de vista. Infelizmente, a gente acredita que muitas pessoas são ali seduzidas e acabam comprando um processo de coaching por estarem num momento frágil e vendo aquela promessa de ajuda rápida, né? Porque nessa cultura que a gente vive, a questão do imediatismo, com pouco esforço, é algo que é muito vendável. E vende como algo rápido e sem margem de erro. Então, se eu tenho um procedimento que faz com que as minhas rugas desapareçam do dia para a noite, passando um produtozinho, poxa, eu vou me sentir seduzido a comprar, a adquirir esse produto. Se eu tenho um processo que é vendido quase que com uma garantia de resultados esses que eu nunca tive ao longo de vários anos já fazendo terapia, fazendo outros processos de ajuda, e aí aparece isso como algo quase milagroso. Então, a forma como o coaching tem sido vendido, falando que a pessoa acaba se tornando um psicólogo num final de semana, né? Então, assim, a gente até brinca assim, muitas pessoas não psicólogas fazem uma formação em coaching
e em 4 dias de formação elas saem fazendo coisas que nós, psicólogos, aprendemos durante 5 anos e continuamos estudando, e ela aprende um pedacinho da história e sai replicando aquilo, fica parecendo muitas vezes um psicólogo falando aquilo, né, fazendo aquilo. Então, isso tem afastado muitos psicólogos do coaching, o que é muito ruim, porque, como o Samuel falou, um processo de coaching pode ser realmente muito interessante, ajudar muito uma pessoa que não está precisando de terapia e vai se beneficiar muito mais de um processo de coaching. Respondendo daqui a pouquinho o que a Camila perguntou. É importante lembrar que coaching não é para qualquer pessoa. E isso é uma outra coisa que tem afastado muitos psicólogos do coaching. Por quê? Mais uma vez, no nosso ponto de vista, infelizmente, a gente tem visto coaches, não psicólogos, atendendo demandas que são da psicologia. Então, eu recebi mais recentemente um rapaz aqui no consultório que já estava fazendo terapia com um psicólogo e tá com um diagnóstico de depressão grave, fazendo terapia para isso e que me procurou querendo fazer coaching. Infelizmente, certamente outros coaches não psicólogos acatariam a demanda dele e começariam a oferecer coaching para um cliente que não está em condições de fazer coaching. Coaching, grossíssimo modo, é para alguém que está, entre aspas, funcionando bem, é para alguém que está sem entraves emocionais, sem dificultadores grandes o suficiente, ou que trazem sofrimento suficiente, que são interessantes para a terapia. Né? Num processo terapêutico, nós vamos ajudar a pessoa a entender a fundo, a se conhecer a fundo, entender os motivos pelos quais ela se comporta da forma como ela o faz, fazer ela entender a história de vida dela bem detalhadamente e os impactos que isso tem na vida dela. Na psicoterapia, nós estamos interessados em ajudar o cliente a entender as causas do comportamento dele. Enquanto que num processo de coaching, a pessoa que está apta, entre aspas, a passar por um processo de coaching, é aquela que está funcionando bem, que quer alavancar, impulsionar um pedacinho da vida dela. O que não significa que ela não sofra, que ela não tenha problemas, mas ela consegue lidar com isso de uma forma suficientemente adequada, a ponto de não ficar paralisada com aquilo não tirar energia suficiente da vida dela. Então, um outro ponto que afasta muitos psicólogos de entender de perto o que é o coaching é o fato da gente de nós estarmos vendo coaches não psicólogos atendendo demandas que são de psicoterapia ou que psicólogos deveriam atender. A Camila perguntou sobre coaching, se seria uma espécie de terapia breve. Não. No meu ponto de vista, não. Porque na terapia, a pessoa precisa de terapia e não de coaching. Por mais que na terapia breve, a terapia breve seja algo mais pontual para elucidar, para cuidar de um objetivo ali mais pontual, na terapia, geralmente, a gente está associado a um sofrimento razoável, que num processo de coaching, a pessoa que chega para fazer coaching não está passando por essa situação. Tem semelhança, Camila, no sentido de que em pouco tempo, no sentido de em muito menos tempo do que um processo terapêutico de 2 anos, de 5 anos, de 1 ano e meio, não importa, em menos tempo e de uma forma muito focada, tanto um processo de coaching quanto um processo de terapia breve vão trabalhar questões específicas, né? Como o nome próprio diz, na terapia breve tem um ponto central em que precisa ser cuidado num número limitado ou menor de sessões. Então, há semelhanças, mas são processos diferentes. Se deu vamos pro terceiro, é que eu não dei uma olhadinha nas perguntas ainda. Vale a pena a gente ir para o terceiro? Vamos fechar. Vamos. Um outro ponto que nós colocamos, né, então, assim, o terceiro ponto desse motivo, desse afastamento dos psicólogos, alguns profissionais que encaram o coaching
como um conjunto de ferramentas. E que a gente quer dizer com isso? Assim? É até muito comum ter alguns cursos de ferramentas de coaching, um curso só para ensinar as ferramentas, um arsenal de ferramentas, o passo a passo, qual ferramenta usar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até a última das sessões do processo. O que a gente entende, e a maioria dos psicólogos também vê dessa forma, e por isso que se afasta um pouco, é que ter um processo muito fechado, já pré-definido, de qual ferramenta usar, do coaching ser só ancorado em ferramentas, desconsidera as particularidades de cada coach que a gente vai encontrar por aí, ao longo do caminho. As ferramentas são uma das possibilidades de um processo de coaching, uma das formas de ajudar o coach a estruturar toda uma linha de raciocínio e de intervenção para ajudar a pessoa a chegar àquele objetivo dela. Elas não são o processo de coaching. Elas devem ser mesmo ferramentas, não mais que isso. Não devem representar o que há de mais importante no processo de coaching. Tanto que muitos processos eles são feitos sem a utilização de nenhuma ferramenta, ou utilização de uma ou outra de maneira bastante mais pontual quando é necessário. Então, o que a gente vê, assim, e que é uma crítica nesse sentido, é o coach ele ficar muito preso às ferramentas, entender que o processo ele é somente aquela receita, aquele passo a passo, e isso inflexibiliza, não deixa ele sensível às demandas que o coach traz e todas as possibilidades de desenvolver a pessoa que o processo de coaching traz, que é muito maior do que só o uso de ferramentas específicas em determinada ocasião. Alguns colegas, né, como o Rogério, como a Beatriz, né, concordando sobre essa forma que eles também consideram ruim de vender, né, dessa promessa de mudança, de cura, né, que é feito de forma, às vezes, muito inconsequente. E, nesse sentido, deixa eu ver aqui embaixo, que eu achei bem legal, o Marcos Santos está falando que o coaching americano é vendido assim faz muito tempo, e o que ele acredita é que nós, psicólogos, não somos acostumados e talvez não saibamos nos adaptar a essa realidade. Marcos, sim, o processo de coaching nos Estados Unidos também é vendido assim, e muitas vezes, né, nós brasileiros acabamos copiando a forma como certas coisas são vendidas lá fora, e isso tem a ver com a lógica americana de venda de uma forma geral. Né? Eu comentei agora há pouco, eu estava em Miami na semana passada, palestrando no evento de cirurgia, de estética facial para cirurgiões plásticos e para dermatologistas. E uma das coisas que o Conselho Regional de Medicina proíbe terminantemente aqui no Brasil é, para os cirurgiões plásticos, por exemplo, mostrar antes e depois de procedimentos minimamente invasivos, de silicone, da cirurgia que seja. Enquanto na televisão, todas as propagandas, né, nos Estados Unidos, inclusive de produtos relacionados à estética, mostram antes e depois super na cara dura, é algo muito tranquilo para eles, isso é algo muito cultural, enquanto aqui, às vezes, né, o conselho, no caso de medicina, proíbe isso, seria interessante para os médicos, mas isso é proibido. Então, essa lógica de venda aqui no Brasil é um pouco diferente, e eu concordo com você, sim, que a gente se assusta um pouco com essa agressividade que nos Estados Unidos é muito natural. Então, isso acaba afastando o psicólogo, muitas vezes, do coaching, e especialmente porque durante a nossa graduação, no geral, a gente, né, até escuta assim, não, estamos aqui no, né, eu e o Samuel estamos aqui no consultório, é o cliente que tem que nos procurar, eu não posso fazer nenhum tipo de divulgação do meu trabalho. Então, é uma lógica um bocado diferente, e isso nos assusta um pouquinho. E o nosso questionamento não é nem se isso deve ou não ser feito. Nós achamos que sim, as pessoas estão certas e acreditamos que é ético você divulgar o trabalho que você oferece e tudo mais. Mas o cuidado de como fazer isso. E existem N formas de poder se divulgar, e cada um vai acabar encontrando a maneira que se sente mais confortável e que se conecta com um público específico.
tem um público que vai se conectar com uma divulgação um pouco mais agressiva e outro público que não. Então, acho que cabe a cada um também, dentro de todos os parâmetros éticos possíveis, encontrar o seu jeito de se colocar da melhor maneira possível. O Rogério está comentando que em nenhuma outra divulgação de formação em coaching ele teve acesso ao conteúdo do que vai ser abordado no curso, somente promessas, e que a única formação em que ele pôde ver isso foi a da Academia do Psicólogo. Na verdade, Rogério, o que mais a gente tem visto é um pouquinho, eu tenho visto um pouquinho diferente do que você está falando. Eu não sei o que você está chamando de conteúdo, mas se você abrir a página das principais escolas de coaching do país, não só para psicólogos como o nosso, eles geralmente são páginas super extensas, listando zilhões de ferramentas, listando um tanto de coisa que acaba sendo, no nosso ponto de vista, um bocado de encheção de linguiça para vender, para vender, para vender. Recentemente, nós acrescentamos o nome de algumas ferramentas que serão ensinadas que são ensinadas na formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo, porque algumas pessoas falavam, olha, nessa formação tem essa ferramenta, vocês ensinam isso? Tem isso, vocês ensinam? E a gente, na formação em Coaching Psychology, além de ensinar a metodologia do coaching, as ferramentas tradicionais e básicas de toda e qualquer formação em coaching, nós desenvolvemos ferramentas exclusivas da Academia do Psicólogo, voltadas para a realidade que nós psicólogos acreditamos que faz sentido para ajudar uma pessoa a atingir o objetivo dela, usando o conhecimento que nós temos como psicólogos. Então, nós acabamos recentemente incluindo o nome de algumas ferramentas, pensando mercadologicamente, apesar de que não é algo que nos atrai, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Nós colocamos lá o nome de algumas ferramentas, um pouquinho do conteúdo programático, que, óbvio, você vai fazer um investimento de R$ 4.500, que é um valor um pouco mais abaixo do que o valor de R$ 7.500 que tem sido praticado por aí. Você precisa saber o que você vai aprender e tudo mais. Então, a gente faz questão de, sim, falar o que nós vamos ensinar, mas sem esse desespero de, isso. Então, a gente, sim, divulgou um pouco do que a gente vai ensinar, porque você está comprando um produto, que é uma formação em coaching. A Beatriz pergunta o que a gente acha de atender num processo de coaching. O que a gente acha se é possível fazer terapia e coaching ao mesmo tempo? Beatriz, a resposta é sim, mas cada caso é um caso. Existem pessoas que estão passando por um processo terapêutico e que é importante que elas continuem em terapia, mas que não será um impeditivo que elas façam concomitantemente um processo de coaching, desde que não seja com o mesmo profissional. Então, nós dois aqui somos psicólogos, somos terapeutas e coaches. Eu não vou oferecer um processo de coaching e um processo terapêutico ao mesmo tempo para o mesmo cliente. Isso não funciona. Apesar de serem serviços distintos, a recomendação é sempre, se eu tenho um cliente que está fazendo terapia e ele quer fazer coaching, eu vou indicá-lo para um outro profissional, para um outro colega. Então, em alguns casos, sim, não tem problema fazer terapia e coaching simultaneamente. E esses casos, cada caso é um caso, mas se a pessoa está fazendo terapia, provavelmente ela já está fazendo terapia há um tempo, ela está ali cuidando de alguns outros aspectos que ainda incomodam, mas isso não são impeditivos para um processo de coaching. Só falar bem rapidamente sobre isso. O que acontece num processo de coaching? Depois que se define o objetivo do coach, do cliente, cada sessão que vem pela frente é para ajudar o cliente a chegar no objetivo dele, a se aproximar desse objetivo. Então, num processo de coaching, tem uma certa pressão, positivamente falando, para que, sessão após sessão, o cliente vá se aproximando do objetivo dele. Então, o coach precisa se comprometer com aquilo. Então, tem uma pressão que alguns clientes não estão preparados para dar conta dessa pressão e, dependendo do que elas estão cuidando no processo terapêutico, aquilo ali pode prejudicar a demanda que ela está cuidando na terapia e aí não vai fazer sentido passar por um processo de coaching naquele momento. A Luciene Rochael, sou seguidor da Lu pelo Instagram,
comentando de um padre que está atuando como coach, fazendo diagnóstico de depressão. Lu, tem zilhões de pessoas fazendo algumas barbaridades por aí. Em relação a isso, alguém perguntou, eu li, já colei lá de baixo, eu acho, uma hora ou outra. A gente acha que nós, psicólogos, precisamos nos apropriar do coaching. Mas o coaching, na nossa opinião, sempre será uma profissão não regulamentada. Não tem como a gente exigir que só psicólogos podem ser coaches, até porque isso vai contra a filosofia do coaching. No coaching, a gente acredita que as respostas já estão dentro do cliente. O coach, no fim das contas, é a pessoa que mais se conhece e é a pessoa que vai saber construir um caminho que faz sentido para ela. O papel do coach é fazer perguntas que façam, que iluminem esse caminho, que ampliem o campo de visão do coach e para que ele possa ir construindo esse caminho. Então, a gente realmente não acredita que para ser um bom coach precisa ser psicólogo. Não, não. Existem excelentes profissionais não psicólogos que são melhores coaches do que muitos psicólogos coaches. Só que o que a gente defende aqui é que nós, psicólogos, por conta da graduação que a gente tem, dos 5 anos de estudo, fora as pós-graduações que muitos de nós temos e continuamos estudando, e como a gente está numa posição privilegiada, se a gente fizer bom uso do conhecimento que a gente tem, quando a gente oferece um processo de coaching, já que o coaching usa muito do conhecimento que nós psicólogos já temos, do conhecimento e das habilidades que nós desenvolvemos ao longo da nossa carreira, da nossa vida profissional, desde a graduação. Então, se a gente pegar um coach cru, que não é psicólogo, e que tem pouca vivência com gente, comparativamente a um psicólogo que fez uma graduação bacana, que se dedicou e se treinou muito bem, supostamente o psicólogo, cadê a câmera? Está numa posição vantajosa, se ele souber fazer bom uso de tudo que ele já aprendeu. Então, a questão da regulamentação, a gente acha que é, entre aspas, perda de tempo a gente ficar brigando para que a profissão de coach seja regulamentada e só feito por psicólogos. O que a gente defende e acredita muito é assim: nós psicólogos devemos nos apropriar do coaching e não nos afastarmos dele, como muitos profissionais têm feito, para que nós psicólogos nos tornemos psicólogos coaches e, aos poucos, a gente possa ir educando a sociedade de que coaching e psicologia têm afinidades e que existem uma série de excelentes psicólogos coaches que podem ajudar a população. E que o mercado vá selecionando naturalmente os bons profissionais dos profissionais ruins e que a população vai entendendo que psicólogos podem ser excelentes coaches. Eu sei que tem uma pergunta mais ou menos por aí. A Vera fala o seguinte: no ponto de vista, o risco é altíssimo, a forma como o coaching está sendo executado por pessoas não psicólogas e assumindo esse papel como se o fosse. Existe algum trabalho no sentido de filtrar melhor os profissionais com habilidades e capacitações para fazer o coaching com seriedade, ética e responsabilidade? Vera, as formações em coaching aceitam qualquer pessoa que tenha condições financeiras de arcar com um investimento de 7.500, de 6.000, de 5.000 e cacetada, enfim, de 4.500, de 3.200, não importa o valor. Não há um filtro nas formações em coaching que a gente vê no mercado até hoje, não existe esse filtro. A formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo é exclusiva para psicólogos. Agora, de quinta a domingo, acontece a etapa presencial aqui em Belo Horizonte, já da 8ª turma. É a segunda vez que a gente está em Belo Horizonte. Ano passado fomos em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Curitiba e voltamos para São Paulo. Esse ano começamos por Brasília, estivemos em Porto Alegre, nós moramos em Belo Horizonte. Temos em Belo Horizonte a etapa presencial agora, depois vamos para Campinas, Salvador, Florianópolis, São Paulo, Rio, Fortaleza e Salvador este ano. Então, quem tiver interesse, depois a gente deixa o site aqui direitinho.
Então, na formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo, só psicólogos já formados ou estudantes comprovadamente a partir do 8º período, que a gente acredita que a pessoa já tem um bom background em relação à psicologia, já está apto a trabalhar com coaching sem atrapalhar as pessoas, né, que já são formadas em psicologia. Então, a formação da Academia do Psicólogo é exclusiva para psicólogos. Então, nós temos o filtro da psicologia nesse sentido. Isso é super, super delicado mesmo, Vera, porque, inclusive, um coach, ele não precisa nem de formação para poder atuar. Por não ter nenhuma regulamentação, não existe nenhuma fiscalização. Então, cabe muito mesmo assim, a cada profissional ter consciência do seu trabalho, e nós, a longo prazo, formos mostrando assim, cada vez mais a qualidade do nosso trabalho como psicólogos e coaches, e que esse é um dos diferenciais, assim, para que as pessoas entendam que essa associação entre coaching e psicologia é super benéfica, vale super a pena. A Beatriz trouxe um aspecto interessante, né, sobre a confusão de coaching com mentoria, com counseling, que são outras formas de ajudar uma pessoa, mas que trazem a receita de bolo, um passo a passo, trazem as respostas para o cliente. E que na psicoterapia nós não fazemos isso. Então, ela acredita, e eu concordo com ela, tenho certeza que o Samuel também, de que muitos psicólogos têm se afastado do coaching por verem profissionais, coaches, que dão essa receita de bolo, né? O coaching clássico e adequado, né? O coaching tradicional e a metodologia do coaching não prevê que o coach fale para o coach o que ele deve fazer, pelo contrário. Por isso, inclusive, que qualquer pessoa pode ser coach, porque a ideia é que você extraia do coach as respostas através de perguntas. E, como o Samuel tinha comentado anteriormente, num processo de coaching, há sim uma série de ferramentas muito bem estruturadas, muito pragmáticas, que ajudam no processo. Mas coaching refere-se a fazer perguntas para que o coach se conheça mais, entenda melhor o que está acontecendo com ele e ele traga as respostas para o que faz sentido para ele. Vou terminar de ler aqui junto com o Samuel o que já foi dito, mas nós precisamos avançar para o que a gente acredita que é o futuro do coaching e do coaching psychology no Brasil, para não ficar tão tarde, tá? Karina, que fez a formação em coaching psychology com a gente, comenta que, na opinião dela, a formação se ateve bastante a capacitar as pessoas a realizar o processo de coaching a partir das vivências e experiências que a gente já tem como psicólogos, e, na opinião dela, esse é o grande diferencial da formação em coaching psychology. A Evelyn pergunta, após dar alta da terapia, posso aplicar o coaching com o mesmo cliente? Sim, Evelyn. Depois que você entende direitinho o que é coaching, o que acontece muitas vezes na formação é, os alunos que estão lá falam assim, nossa, por isso que eu percebia que já tinha um tempo que o processo terapêutico estava patinando, porque, na verdade, essa pessoa já estava apta a fazer um processo de coaching que ia ajudá-la a alavancar esse pedaço da vida dela. Então, às vezes, um cliente que você já tem atualmente, que depois que você entende o que é coaching, você vai entender que vai fazer mais sentido para ele passar por um processo de coaching, aí você poderia interromper o processo terapêutico, explicar para ele os motivos, oferecer um processo de coaching, ou, após finalizar o processo terapêutico, sim, você que já foi terapeuta dele, pode oferecer um processo de coaching para ele, sim. A Zélia está perguntando se, como psicoterapeuta, ela pode utilizar algumas ferramentas de coaching na terapia. Super pode, Zélia. E a gente acha isso super importante e muito enriquecedor, esse diálogo. Inclusive, a gente até conversou como que a nossa atuação ela mudou e melhorou depois do nosso contato com o coaching. A gente às vezes fica com um pouquinho de medo, né? Mas é uma ferramenta de coaching, será que eu posso usá-la aqui na terapia, que é um processo diferente e tudo mais? Sim, são processos que são diferentes. Mas a gente tem que entender que as ferramentas de coaching, elas são a concretização de uma linha de raciocínio, de formas de perguntar coisas para extrair conteúdo das pessoas.
O que é diferente de teste psicológico, que é algo que a gente tem que ter um cuidado, que é privativo do psicólogo e da psicoterapia. Às vezes fica um pouco de medo disso. Não Assim, só da ferramenta... psicoterapia, mas do psicólogo. Isso, do psicólogo, desculpa. Que a gente fica um pouco de medo, assim, mas a ferramenta de coaching, será que ela vai fazer mal para o meu cliente? Será que se eu misturar isso? Não, as ferramentas, elas são isso, elas são formas de nos ajudar a conversar com a pessoa que está diante da gente, de maneira estruturada e focada, e com perguntas impactantes, com perguntas importantes. Então, a depender da sua avaliação, claro, se naquele momento, para o seu cliente de terapia, se vai ser importante você utilizar alguma ferramenta ou alguma pergunta, parte de alguma ferramenta, uma abordagem próxima a isso, é super possível, super possível. E tem uma série de colegas psicólogos de vocês que têm feito a formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo e não querem atuar como coaches, mas querem aprender a metodologia, aprender o raciocínio que está por trás de um processo de coaching e aprender ferramentas que poderão ser utilizadas em qualquer contexto do psicólogo. Se eu trabalho no consultório, se eu trabalho na escola, se eu trabalho no hospital, se eu trabalho numa empresa, não importa o campo de atuação, tem muitos psicólogos, colegas de vocês, que participam da formação em coaching, previamente, olha, eu não quero ser coach, mas fazem uso do conhecimento e aplicam isso na prática, e como o Samuel falou, acabam impulsionando a prática deles nos diferentes contextos em que eles atuam por conta do aprendizado que eles têm. A Flávia fala que trabalha como psicóloga organizacional há 4 anos, sempre se interessou pelo coaching, desde a pós dela em RH, em uma disciplina que se falava muito sobre coaching. Mas, com o passar do tempo, perdeu o desejo de ir mais a fundo, devido a tudo isso que a gente já falou. Fui indicada por uma colega para fazer a formação de vocês. Nunca tive contato com o coaching, somente leitura. Minha dúvida é, eu, leiga na prática, terei uma boa bagagem com a formação para ser coach? Com esses 4 dias intensos de curso? Ótima pergunta, Flávio. Então, só para a gente falar um pouquinho aqui da formação, que não é o nosso foco. A formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo é composta por 3 etapas. Uma etapa prévia, online, no qual você recebe um material teórico, estuda esse material com quase 100 páginas, para você chegar na etapa 2, que é a etapa presencial, com duração de 4 dias, de quinta a domingo, de 9 da manhã às 8 da noite, que é uma etapa bastante intensa, no qual você vai aprender e vivenciar ferramentas e a metodologia do coaching com os seus colegas. Posteriormente, para você ganhar o certificado da Academia do Psicólogo, que você tem a formação em Coaching Psychology, você precisa comprovar o atendimento a 3 clientes diferentes, 12 sessões com cada cliente, então você tem que mostrar relatórios, 36 relatórios com cada um desses 3 clientes, né, para que você tenha horas de voo como coach, você experimente isso, pratique isso com outras pessoas, e aí tem uma série de formulários que vocês precisam preencher para entregar para a Academia do Psicólogo, e nessa etapa 3, cada turma tem 3 supervisões online, em grupo, para cada turma, para que a gente possa dar uma ajuda inicial a vocês. É claro que a gente sabe que ninguém se torna coach do dia para a noite. Essa é uma primeira formação que te coloca, Flávia, completamente apta a sim já começar a atuar no mercado. Fica parecendo mágica, mas se você tiver interesse, quiser conversar com outras pessoas dessas 7 turmas anteriores, psicólogos que já fizeram a formação, para você perguntar para elas o que você quiser, acho que é uma coisa interessante, mas você sim já sai apta a trabalhar como coach. É claro que se for a sua primeira formação em coaching, é importante que você faça supervisões posteriores, além das que a gente oferece, mas dentro do valor de investimento de R$ 4.500, que é um valor bem convidativo, próximo a outras que estão cobrando de 7 mil para cima, o que a gente conseguiu oferecer de melhor foi essa etapa online conceitual, essa etapa presencial, vivencial e prática,
e essas 3 supervisões em grupo posteriores, e essa exigência de que você, caso queira o certificado, precisa comprovar a sua prática com essas 3 pessoas. Tá? E uma coisa que deve levar em consideração também, Flávio, é que além desse curso, toda a sua bagagem anterior, a sua experiência com curso de psicologia, a sua pós, o seu trabalho, eles vão compor o que você é como profissional. Então, assim, a sua atuação de coaching, ela já vai vir com um conteúdo, com uma certa prática em lidar com pessoas que vai te impulsionar a ter segurança, assim, Ô, Flávia e demais colegas, de toda forma, né, assim, a gente fica muito feliz quando vocês têm interesse em participar da formação e querem conversar com quem já fez, né, porque essas dúvidas e eventuais medos, receios, nossa, vou fazer um investimento alto, será que vai agregar mesmo valor? Enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a Academia do Psicólogo e pedir nomes de pessoas, né, que já fizeram, vou fazer a turma em Belo Horizonte, queria conversar com pessoas que já fizeram em BH, vou fazer, eu moro em Maceió, queria conversar com alguém, enfim, fiquem super à vontade, tá? A Patrícia ficou preocupada, antes da gente avançar agora para o futuro, como vamos alcançar essas pessoas para fazer o processo de coaching? Como é algo que nunca trabalhei, teve dúvidas de como selecionar essas pessoas. Legal, Patrícia, é uma dúvida frequente mesmo. Na formação, a gente orienta vocês a como fazer isso de uma forma bem tranquila. Para você não ficar sem resposta, o que geralmente é feito você pode oferecer 3 processos de coaching ou gratuitos, que a gente acha que não é interessante, ou cobrando um valor bastante abaixo de mercado, porque é uma troca. O seu coach ali vai saber que você está se formando e como parte da formação é exigida essa prática, essas horas de voo, e então, em contrapartida, você está oferecendo isso com um valor de investimento menor, que será bom para o seu coach, que sabe que você está em formação e que vai ser importante para você também. Então, no curso, durante a formação, a gente explica direitinho. Pode atender parente? Pode, não, melhor sim, melhor não. Como fazer a captação desses possíveis clientes. Não há um prazo para você fazer isso, você pode ficar 2 anos. Eu não quero trabalhar com coaching agora. Eu preciso fazer isso em quanto tempo? Em quanto tempo você quiser. Claro que se você quiser trabalhar como coach, você já vai estar habilitada para isso e a gente vai ajudar você a conseguir esses clientes logo de início, tá? Maravilha as perguntas, né? Que bom, um tanto de pergunta bacana. Nós vamos responder todas as demais dúvidas de vocês. Só que nós queremos só agora começar a falar um pouquinho sobre o que a gente acredita que vai ser o futuro do coaching e do coaching psychology no Brasil. Primeira coisa que a gente quer destacar é que a gente acha que nós estamos no auge da febre do coaching. Hoje em dia, quase todo mundo... Ainda tem muita gente que nunca ouviu falar sobre coaching e já tem muita gente que não aguenta mais falar sobre coaching. Porque todo mundo virou coach. Fulano ficou desempregado, fez um curso de coaching e agora ele virou coach e está ajudando as pessoas e por aí vai. Então, a gente acha que nós estamos praticamente no auge do coaching e que da febre do coaching. E, como toda febre, vai passar. Estamos trazendo aqui, se vocês forem lembrar sobre Pilates, há uns 8, 10 anos atrás, talvez foi o auge, a febre, todo mundo montou estúdio de Pilates e tudo mais. E o que a gente vê? Pilates é super bacana, tem vários benefícios e os bons profissionais continuam aí. Temos fisioterapeutas, temos educadores físicos, temos uma gama de profissionais que oferecem Pilates e os excelentes profissionais continuam trabalhando com Pilates, sobrevivendo de Pilates, porque Pilates é importante, porque Pilates tem seus benefícios e depois da febre, o mercado selecionou os profissionais adequados. Um ponto importante nesse sentido, gente, nós não temos um dado estatístico concreto, mas gira em torno as conversas de bastidores, é que apenas 20% no máximo das pessoas que fazem uma formação em coaching aí fora acabam atuando como coaches.
Então, nós estamos vendo uma febre porque tem muita gente postando isso, ai, coach, nananã. Passam-se 6 meses, a peneira é gigante e muitas pessoas acabam não atuando como coaches. Nós, da Academia do Psicólogo, estamos oferecendo essa formação em coaching com um desejo de que os psicólogos se apropriem do coaching e estejam aptos e ofereçam processos de coaching, além dos processos terapêuticos e outras formas de ajuda que só um psicólogo pode fazer. O que não significa, como eu falei, eu quero fazer a formação, mas eu não quero atuar como coach. Essa escolha é sua, fique à vontade. Então, há uma febre, a gente acha que essa febre vai passar, e a gente acha que o coaching não vai desaparecer, pelo contrário, o coaching vai se fortificar cada vez mais nesse mundo capitalista que a gente vive, um mundo pragmático, voltado para resultados, que é o objetivo principal de um processo de coaching. Se a gente tivesse que resumir o processo de coaching com uma palavra, a gente escolheria resultados. O coach, o cliente, está te contratando porque ele quer atingir um resultado específico na vida dele. Então, nesse sentido, a gente acha que no mundo capitalista que a gente vive hoje, o coaching vai continuar cada vez mais em alta, porque este é o objetivo dele. Só que haverá bons e maus profissionais, os profissionais ruins vão embora, os bons profissionais vão ficar. E o que se vê muito falar por aí, né, que o coaching está na moda. E aí tem uma visão um pouco negativa em torno disso, de que o que está na moda está muito massificado, muito banalizado. E tem sim um pouco disso. Assim. Quando algo está muito nesse boom, está na moda, abre várias oportunidades, abre várias portas para oportunidades e para oportunismos, assim, né? Para pessoas que não estão realmente interessadas em entender como funciona aquele processo, mas querem só ter alguns ganhos aí na aba, né, dessas pessoas que realmente estão se especializando, estão estudando. Então, é como se fosse aquela curva de desenvolvimento, assim, o coach, ele começou, as pessoas viram que era bastante interessante, ele vai crescendo, 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 vai chegar um ponto que não vai ter como mais crescer, vai ser quando der esse boom, o mercado ele não conseguir mais administrar o tanto de coaches que vão ter, vai acontecer que os profissionais que não se capacitarem, que não se envolverem, que não apresentarem um bom trabalho, vão caindo, vão começar a sair desse mercado. E aí, daqui a pouco, o futuro que a gente espera é que isso se estabilize. E os bons profissionais, eles vão se mantendo e o coach ele vai se mantendo ao longo do tempo, porque é uma perspectiva que, aqui no Brasil, a gente está vivendo esse boom. Em alguns outros lugares, esse boom já está um pouco mais avançado e as coisas já estão se estabilizando um pouquinho mais. Outro ponto que a gente considera importante, assim, eu estou com quase 15 anos de formado, e eu estava comentando com o Samuel, no meu ponto de vista, a psicologia nunca esteve tão em alta no mercado. E no nosso ponto de vista, felizmente para a gente, isso só vai melhorar, porque o fator humano hoje já é o principal diferencial de uma pessoa. Né, assim, ele pode ter 1000 competências técnicas interessantes, mas se ele não tiver competências comportamentais adequadas para o que o mercado precisa e exige, ele é tirado de cena. Então, a gente acredita que o psicólogo coach será cada vez mais demandado pelas empresas, pelo mercado de forma em geral, e isso é um trabalho insubstituível. A revista Você S.A. desse mês trouxe uma reportagem muito bacana sobre profissões que vão se extinguir e outras que vão aparecer. E a gente acredita que a profissão de psicólogo coach é uma que vai ficar em alta por muito, para sempre, na verdade, e é uma profissão insubstituível, porque tem um fator humano. Extrair do coach o melhor dele, um robô não vai conseguir fazer isso nunca. Então, a gente lida com uma matéria, o nosso objeto de estudo é um objeto fluido, em constante evolução, e a gente tem uma vantagem nesse sentido, que uma pessoa precisa cuidar de outra pessoa, e isso um robô não faz. Então, o fator humano continuará sendo
algo muito importante e nós continuaremos capacitados para isso. Em todas essas listas, né, que falam sobre as profissões do futuro, sempre são algumas profissões que são ligadas a meio ambiente, a tecnologia e pessoas. E, felizmente, nós estamos nos dois campos, né, tanto a psicologia quanto o coaching são profissões ligadas a pessoas. Então, nós temos toda a perspectiva assim, melhor possível quanto ao futuro. Mas pode acontecer, sim, a saturação desse mercado, que é o que a gente estava conversando agora sobre esse boom, e aí as coisas podem ficar um pouco mais complicadas em questão de demanda mesmo. Só que a gente entende também que a saturação ela é um fenômeno cíclico. Então, há algum tempo mesmo, a engenharia civil estava em alta. Hoje a engenharia civil está um pouco baixa, os profissionais não estão mais procurando tanto, então é possível que daqui a pouco ela esteja em alta de novo. O coaching também ele deve passar por esse fenômeno de se reinventando ao longo do tempo. E aí, além do bom profissional, o profissional que vai continuar no mercado e que vai conseguir provar o seu valor é aquele que se distingue de alguma forma. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra de uma coach, eu notei aqui, Luísa Eugênia Recio. Ela é espanhola, ela é empreendedora e é professora de uma universidade lá. E ela estava dizendo assim, se eu não me distingo, eu me extingo. Isso vale para várias situações, especificamente para o coaching. Então, a nossa busca e o futuro do coaching é de buscar o diferencial. E, no nosso caso, qual que é o diferencial que psicólogos podem oferecer para o coaching? Na nossa visão, é o diferencial essencial de que nós somos muito capacitados a desenvolver pessoas. E isso pode garantir o nosso futuro daqui a alguns anos. E todo o conhecimento que a gente teve ao longo da formação, da pós-graduação, comparado a, por exemplo, um economista que se tornou coach e que tem menos vivência com gente, né, isso faz muita diferença. As pessoas que têm nos procurado para fazer coaching, elas falam assim, nossa, que bom que eu escolhi um profissional que também é psicólogo, porque é muito diferente o que vocês estão oferecendo. Isso é um ponto positivo para nós. Nessa questão que o Samuel está colocando, do futuro, gente, nós estamos vivendo um período, infelizmente, assim, né, o mundo está muito difícil, né? Assim, o nível de sofrimento não está... acho que só um minutinho que nós estamos conectando aqui. Vê se entra aí. Acho que pode ser em qualquer lugar. Pode. O mundo está exigindo cada vez mais de nós. Então, as pessoas mais adaptadas vão sobrevivendo e as menos adaptadas vão tendo mais dificuldade. Então, essa adaptação às mudanças, essa resiliência que tem sido exigido, né, do homem moderno, é algo que contribui muito para a gente, porque cada vez mais as pessoas vão precisar de psicólogos, coaches, para ajudar as pessoas a se manterem funcionando nesse mundo caótico que nós estamos vendo, em que a gente é engolido do dia para a noite por uma série de razões. Então, a gente, né, nós psicólogos, nós lidamos com o sofrimento e a gente, o nosso ganha-pão existe em função do sofrimento alheio. Isso é uma realidade. E nós, psicólogos coaches, continuaremos sendo requisitados cada vez mais por conta dessa adaptabilidade à mudança que o mundo moderno exige. Então, felizmente, no nosso ponto de vista, nós estamos querendo trazer aqui boas notícias. Depois dessa febre, nós, psicólogos coaches, seremos continuamente recrutados para ajudar as pessoas em função da loucura que o mundo moderno tem se tornado. Então, as perspectivas são excelentes. A gente acha que nós estamos numa fase ruim, dessa banalização, dessa febre, e por outro lado, quem se capacitar agora, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, eu acho que isso não dura mais do que 3 anos, tem muita gente que não aguenta mais essa loucura do coaching. Quem se capacitar agora como um psicólogo coach vai estar já pronto para, assim que essa febre passar, continuar oferecendo um bom trabalho
para todos que continuarem precisando deles. E quando a gente pensa assim, né, o que faz uma profissão se manter ao longo do tempo, ou que ela seja importante e relevante para uma sociedade e para as pessoas? Ela ter a clareza do que aquele tempo exige. Está mais sensível? Qual que é a demanda que as pessoas trazem, que a sociedade traz em um determinado momento histórico, e acolher esse tipo de demanda. E a gente observa que cada vez mais uma demanda muito constante do nosso tempo é que as pessoas querem se desenvolver, elas querem viver o seu potencial da melhor maneira possível. Então, nós, tanto psicólogos como coaches, temos a faca e o queijo na mão para poder nos mantermos ao longo do tempo. E, na verdade, assim, lá fora, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, os departamentos de psicologia estão fundando, já fundaram há 15 anos, nós estamos engatinhando aqui, os departamentos de Coaching Psychology, os departamentos de psicologia do coaching, por acreditarem que o coaching feito por psicólogos tem um valor diferenciado, tem não valor financeiro, mas pode ter também um valor financeiro, mas tem um valor, agrega um valor diferente para as pessoas do que um coach feito por não psicólogos. Então, a nossa esperança aqui da Academia do Psicólogo, e a gente fica feliz de estarmos contribuindo com isso, e já temos 7 turmas, né? Já temos aproximadamente 200 pessoas que acreditam nessa filosofia e já se passaram pela etapa presencial da formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo, é que daqui, num futuro breve, vou perguntar assim, Samuel, o que você faz? Eu sou psicólogo coach. Né? Eu não sou só psicólogo, eu não sou só coach, eu sou um psicólogo coach. Eu estou capacitado, eu sei atuar como psicoterapeuta e oferecer apenas psicoterapia, eu sei oferecer apenas coaching e eu sei oferecer Coaching Psychology, que é tudo que de melhor eu tenho, eu aprendi e aprendo como psicólogo, trazendo isso, agregando este valor num processo de coaching. Por isso que talvez a nossa melhor notícia, né, com relação ao futuro do coaching, seja que não só a psicologia, mas outras áreas profissionais aqui no Brasil vão se apropriar do coaching, vão ter um diálogo muito maior com o coaching por entender a importância dele. Isso já está acontecendo fora. E, aos pouquinhos, acontecendo aqui no Brasil também. Assim, nós psicólogos, né, especificamente, se a gente olhar um pouquinho assim, os CRPs espalhados ao longo do Brasil, alguns já estão promovendo alguns eventos de coaching, já estão abertos a esse debate, e a própria gestão esse ano do CFP, ela também está promovendo isso, tanto nos boletins, quanto em rodas de conversa, nas próprias sedes. Então, assim, a regulamentação a gente acha que não é um futuro para o coaching, mas sim o diálogo dele com outras profissões. E isso vai torná-lo cada vez mais um processo mais ético. E no nosso caso, né? Melhor ainda. Melhor ainda. A Maria Cláudia Gazola está trazendo um dos meus pontinhos aqui, que eu esqueci de falar. Maria Cláudia, sim, uma vantagem dos processos de coaching é que eles podem ser realizados do início ao fim, online. Seja via Skype, seja via FaceTime, seja via qualquer conexão de vídeo ou áudio. Então, assim, todo um processo de coaching pode ser feito online. Então, eu tenho clientes no exterior, tenho clientes no Brasil que eu nunca encostei, que moram em outros estados, em outros países, e que o processo inteiro pode ser feito online. Então, você vai poder usar isso atendendo brasileiros que moram no exterior ou brasileiros que moram no Brasil, você morando no exterior, ou mesmo, se você falar outras línguas, atender quaisquer pessoas do mundo todo, que a gente não precisa de ter um consultório como a gente está aqui, ter um espaço físico, não. Se a gente tiver uma forma de nos comunicarmos com o cliente, no coaching, isso pode ser feito.
um contato presencial, tem gente que, não gosto de contato online, eu gosto de presencial. Pode ser presencial também, mas não é um impedimento. E isso, com tanta tecnologia e daqui para frente cada vez mais, é algo muito positivo, porque sim, podemos fazer coaching, um processo inteiro de coaching online. Então, a Evelyn pergunta, então atualmente não pode se definir como psicólogo coach? Evelyn, eu sou psicólogo coach há quase 5 anos. O Conselho lançou uma nota de esclarecimento em relação ao coaching em agosto do ano passado, proibindo a associação do psicólogo com coaching. Como o Samuel acabou de falar, felizmente a gente sabe que internamente essa discussão foi uma nota muito mal colocada pela gestão anterior. Se vocês forem ler a nota, fica muito claro que eles nem sabiam o que era coaching. Nós da Academia do Psicólogo, inclusive, nos posicionamos com um texto bem bacana, falando sobre coaching psychology, algo tão divulgado lá fora há 15 anos. Então, hoje, a regulamentação diz que você precisa separar os seus serviços de psicólogo, de coach, em cartões separados, em redes sociais separadas, em apresentações separadas. A gente tem muita tranquilidade e esperança, pelo que a gente tem acompanhado das discussões, que essa nota vai muito em breve ser novamente colocada, mostrando o contrário, que nós psicólogos estamos livres e temos total capacitação para trazermos o coaching. Continuarão sendo serviços distintos, mas é isso, nós aqui da Academia do Psicólogo estamos trabalhando arduamente, inclusive próximos ao CRP Minas, nesse diálogo, para que daqui a pouco todo mundo entenda. Eu sou psicólogo coach, e não psicólogo e coach. Eu sou psicólogo coach. Nós estamos trabalhando arduamente para isso. Olha, são 9h42, né? A gente estipulou 1 hora para esse webinar. Estamos um pouquinho além da conta, o que para nós não é problema nenhum. A gente gostaria de ouvir eventuais novas perguntas que vocês possam ter. A Flávia comenta que, na percepção dela, muitos jovens da geração Y ainda não se encontraram profissionalmente, e o coach de carreira, então, está muito em alta, né, estão em busca por resultados imediatos e se frustram profissionalmente. Flávia, de fato, o coaching de carreira tem sido um nicho bem interessante. A Patrícia, não. A Maura e a Flávia nos parabenizaram aqui pela iniciativa. A Maura quer fazer a formação e a Flávia vai fazer em Floripa. Flávia, Maura e demais colegas, né, que estão aqui, que já se inscreveram em alguma formação em alguma cidade ou que ainda não, a gente quer contar com a ajuda de vocês na divulgação da formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo. Se isso fizer sentido para vocês, claro, vai ser um prazer para a gente ter vocês por lá. Vou escrever aqui o site para quem ainda não conhece e quiser ter mais informações sobre a formação em Coaching Psychology da Academia do Psicólogo. A gente também tem uma fanpage no Facebook chamada Coaching Psychology Brasil, né? Vocês podem nos acompanhar por lá também. Oba, a Evelyn vai estar aqui essa semana. Evelyn, nos vemos quinta, então, né? Na etapa presencial. Você já recebeu o material teórico, o questionário prévio, né? Para a gente conhecer vocês e ter tranquilidade de que vocês leram todo o material, são quase 100 páginas. Fora isso, gente, assim, para a gente tem sido muito, muito gratificante estarmos Brasil afora, sensibilizando os profissionais. A gente acha que realmente, né, ainda é um trabalho de formiguinha, mas vocês saem na frente, né, se tornando coaches, psicólogos coaches. A gente tem uma perspectiva muito, muito positiva sobre o futuro do coaching e do coaching psychology no Brasil, senão a gente não estaria fazendo isso. A gente fica muito feliz, né, com a Academia do Psicólogo, abraçar essa ideia e trazer isso, né, para a psicologia no Brasil. E é um privilégio para mim e para o Samuel podermos
contribuir com a carreira de vocês, ensinando vocês a atuarem como coaches para aqueles que quiserem, e ensinando psicólogos a entenderem o que é coaching, a metodologia e algumas ferramentas para que possam fazer uso também na sua prática profissional, independente da abordagem teórica, independente do contexto. Quaisquer outras dúvidas, fiquem à vontade para nos escreverem também, via e-mail. Estamos nos despedindo, foi um prazer estar aqui com vocês nessa 1h e pouquinho. Espero que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas e começado uma conversa sobre coaching e sobre o futuro do coaching aqui no país. Vou me despedir e deixar um abraço para vocês. E falando sobre o futuro, né? Outro dia eu estava vendo uma palestra do Portela e ele estava dizendo o seguinte, que o futuro é o passado em preparação. E aí, mais interessante do que a gente se perguntar assim, como vai ser o meu futuro, o nosso futuro daqui a 15 anos, é se perguntar assim, daqui a 15 anos, qual será o meu passado? Então, eu vou me reconhecer nele, eu vou me orgulhar dele. Então, tudo que a gente faz aqui hoje, o nosso compromisso ético é para criar o melhor passado possível para que daqui a 15 anos a gente olhe para tudo isso e tenha muito orgulho do que está sendo construído, do que nós construímos. E contamos com todos vocês para nos acompanharem aí nessa jornada rumo ao futuro que a gente já está preparando aqui desde já, tá bom? Muito obrigado, foi uma delícia esse papo e nos encontramos com algumas pessoas aí ao longo desse ano e as outras também, se quiserem nos seguir aí nas redes, a gente está sempre em contato. Vamos somar forças para juntos a gente construir esse cenário da psicologia do coaching psychology aqui no nosso país, tá bom? Dalila, Thaís, um beijo, até mais. Thaís, até quinta. Camila, Camila? Ai, agora eu perdi. Não, era Karina que eu ia mandar um beijo. Karina muito carinhosa com a gente sempre. Ricardo, um abraço, que bom que gostaram. Alessandro, até mês que vem, isso mesmo, mês que vem em Campinas. E Júlio, Salvador, muito bom. Beatriz, Rogério, um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela companhia, né, por esse diálogo. Obrigado, Ivone. Ah, danadinha, Ivone. Ivone. Ficou quietinha aí, né, Ivone? O anjo. Sim. Sim. Até quinta, Evelyn. Um beijo para vocês. Um abraço. Até mais. Boa noite. Beijo. Ó, a Ivone está escrevendo. Viviane, pena que peguei no finalzinho. Viviane, vai estar disponível. Vocês devem receber isso por e-mail. E o Bruno deve colocar na página Empreendedorismo para Psicólogos. E nós vamos colocar na fanpage Coaching Psychology Brasil também. Tá bom? Boa noite. Beijo, gente. Boa noite.